Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse é o canal da verdade. Você que quer ouvir a verdade, simplesmente a verdade, é este canal aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você gostar desse canal, se inscreva, né, irmão? Dá o seu like aí, se inscreva no canal, para que esse canal venha ter um bom crescimento. Esse é o segundo vídeo, né, irmão, que eu faço, né? O primeiro vídeo foi sobre quem vai ajudar o Brasil. Deus vai usar o estado dos Estados Unidos e através do Trump, Deus vai libertar o Brasil. E hoje eu quero trazer, irmãos, para nós hoje, para a nossa reflexão, em poucos minutos, uma palavra de Deus para nós. E se você gosta da palavra de Deus, ouça ela. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Fica em Lucas capítulo 15 e o versículo 11. A parábola do filho pródigo. Todo mundo já conhece, né, irmão? Essa passagem da parábola do filho pródigo. Mas uma palavra muito interessante. Uma palavra para abrir os nossos olhos, né? E o perigo, né, irmão? De nós deixarmos a casa do Pai. Então vamos lá. Lucas 15, versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe o anel nas mãos e a alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas ele respondendo, ele disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito clara para nós. O ensinamento da palavra de Deus é transparente como a água do mar. Só não entende mesmo quem não quer entender a palavra de Deus. Aqui é uma parábola, né? Sempre Jesus estava falando em parábolas, né? E a todo momento. E essa parábola do filho pródigo, irmão, você já ouviu muitas vezes, né? Mas a palavra de Deus, interessante da palavra de Deus, a palavra fala que ela se renova a cada dia. A palavra aqui, irmão, fala de um homem, de um pai, que tinha 2 filhos. Tinha o meu filho mais moço dele, tinha um filho mais novo e um filho mais velho. E a palavra de Deus diz que, chegando um tempo, o filho mais novo, o mais moço, pediu a herança ao pai que lhe cabia. E nós sabemos, irmão, bem na verdade, que herança, filho só tem direito quando morre pai e a mãe junto. Filho não tem herança, irmãos, quando só morre ou o pai ou a mãe. Mas aqui também quer nos ensinar, irmãos, que Deus, Ele não quer que você fique na casa do pai por causa de herança, por causa das bênçãos, por causa das vitórias, por causa disso ou daquilo. Deus aqui está mostrando, irmão, o livre-arbítrio para você escolher servir a Deus ou servir ao diabo. Servir a Deus ou servir ao mundo, ou viver com Deus ou viver no mundo. Deus, ele não quer você forçado diante dele. Por isso que ele deu o livre-arbítrio para você escolher. É por isso que lá no jardim do Éden, irmão, Deus falou com Adão e Eva. De todas as árvores, de todos os frutos que está aqui neste jardim, comereis livremente, menos da árvore da vida e da saúde, menos da árvore da vida. Vocês não comerás, porque o dia que vos comeres, morrereis. Então ali Deus deu o livre-arbítrio para eles. Deus, ele não cercou a árvore da vida, irmão. Não, ela estava junto ali. Mas Deus deu o livre-arbítrio para eles escolher. Tanto que eles escolheram fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Eles desobedeceram a Deus. E assim cada um teve a sua punição. E aqui também, irmão, está dizendo que o pai deu a herança que o filho pediu. Passado um tempo, esse filho pegou a herança, saiu da casa do pai, aonde ele tinha pão, tinha um café, tinha um leite, tinha comida, tinha amor, tinha carinho, e tinha cama e tinha casa, e tinha o pai. E ele escolheu pegar a herança e ir para o mundo. Até a longínqua aqui, irmão, significa o mundo. E ali, com a sua herança, ele gastou tudo.
Ali ele se juntou, fizeram amizade. Enquanto ele tinha dinheiro em mão, tinha pessoas à sua volta. Mas a palavra de Deus fala que o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acabou, também acabou os amigos. Acabou também aquelas pessoas que estavam junto dele. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas, os amigos, só ficam perto de você quando você tem algo para oferecer. Quando você não tem nada para oferecer, você vai ser uma pessoa de poucos amigos. E foi isso que aconteceu, irmão. E agora ele começa a passar uma fase difícil. Acabou a sua herança, acabou o seu dinheiro, acabou aquilo que tinha pegado do seu pai, o dinheiro. E agora, além de ficar sem dinheiro, ele ficou sem amigo e sem pessoas juntas para ajudar. E aquela pessoa, aquele filho, ele começa a passar necessidade. Ele começa a passar fome e ele olha de um lado e olha de outro e não tem ninguém para te ajudar e para te oferecer. Bem, na verdade, o mundo, irmão, ele não tem nada para te oferecer. Tudo dele é passageiro. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Porque o mundo simboliza das coisas do adversário. O mundo, irmão, ele não quer ver você feliz, alegre. O mundo, ele quer ver você triste, desesperado, passando fome e necessidade, sozinho. Lembra lá atrás que ele tinha o pai, tinha casa, tinha café, tinha pão, tinha comida, tinha os trabalhadores, tinha o irmão, e ele escolheu ir para o mundo. Por isso que eu boto um tema nesta pregação, irmão. Não deixe a casa do pai. Jamais sai da casa do pai, irmão. Porque na casa do pai você encontra alimento, você encontra amigos, você encontra o aconchego do pai. Você encontra comida, alimento. Você não vai estar sozinho. E ele foi para o mundo, gastou tudo, começou a passar necessidade, todo mundo te abandonou. Mas Deus estava olhando para o seu filho, o que ele estava passando. Mesmo você saindo da casa do pai, o pai não vai te deixar sozinho, ele vai estar te vendo, ele vai estar te olhando, ele vai estar te vigiando e ele ainda vai estar te guardando. Apesar que a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Muitas vezes nós mesmos procuramos as dificuldades. Ele na casa do pai procurou o quê? As dificuldades, os problemas, passar necessidade, passar fome. E ele saiu ali, naquele momento difícil, sozinho, a procurar trabalho, e ninguém dava trabalho para ele, irmão. Estava numa situação muito difícil. E ali ele encontrou com um homem, pediu trabalho a este homem, e esse homem enviou ele para cuidar de porcos. Olha bem aonde chega o homem, na lama. Quando você deixa a casa do Pai, quando você sai da presença de Deus, o seu fim é chegar na lama. O seu fim é ficar sozinho, desesperado. E aí, neste momento, tem umas pessoas que procuram até o suicídio, se matar, porque a pressão está muito grande. O que ele fez, ele sabe que foi grave, largar a casa do pai para o mundo. E o inimigo vem com a pressão sobre as nossas vidas, e as pessoas muito procuram se matar, achando que se matando acabou as dificuldades, o problema não. Aí vai aumentar mais o seu problema. E aquele homem manda que ele vai cuidar de porcos.
E chega lá, começa a trabalhar, a cuidar de porcos. E chegou no momento que ele deu vontade, irmão, de se alimentar das bolotas de porco, das comidas. Ele começou a dar desejo de comer aquela comida. Outrora, antes, ele tinha comida, tinha pão, café, comida. Ele tinha tudo na casa do pai. Agora ele vê ele numa situação, na lama, com fome, desesperado e querendo comer comidas de porcos. Querendo comer lavagens. É isso que o inimigo, o diabo, ele oferece para você no mundo. Ele oferece para você comer a comida de porcos, a viver na lama, a viver sozinho, desesperado e procurando suicídio. Mas quando aquele jovem ele começou a pensar, analisar, ele vem lembrar dos tempos que ele vivia na casa do pai, aonde os trabalhadores do pai, ele tinha pão, ele tinha alimento. E começa a lembrar que os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Vou me levantar, irei com meu pai e vou falar para ele: Pai, perdoa, pequei contra o céu e até perante ti. Faz de mim um dos teus jornaleiros. Esse ainda teve oportunidade, irmão. Ele teve oportunidade de se arrepender, de olhar o que ele fez, de ver o que ele fez e voltar atrás. E ele se humilhou. Ele se humilhou, irmão. Porque quando nós caímos, quando alguém nos derrubamos, quando nós caímos, é você que vai escolher se vai ficar caído ou vai se levantar para batalhar novamente. Ele escolheu se levantar, ele escolheu ir até com o pai, e a Bíblia fala que o pai já estava olhando ele, irmão. Deus, ele não deixa você sozinho. Pode ser o buraco maior que você tiver, o calabouço que tiver, a prisão que você tiver, a lama que você tiver, a situação que você estiver vivendo, Deus está perto, Deus ele está te vendo, está esperando o seu arrependimento, a sua humilhação. E a Bíblia fala que quando aquele jovem ele viu Deus, ele se alegrou e chegou diante de Deus e falou: pequei contra o Senhor perante os céus e até faz de mim como os teus jornaleiros. Eu não quero mais ser chamado de seu filho, mas faz de mim, eu quero trabalhar. Ele se humilhou diante do Pai. Muitas vezes nós não recebemos, muitas vezes nós não saímos da lama, da dificuldade, porque nós não se humilhamos, nós não reconhecemos que Deus, ele está perto e ele vai nos dar oportunidade novamente. E o Pai, no mesmo momento, ele decreta, ele fala para matar o bezerro cevado, para nós comermos, prepara uma veste, coloca a veste nele, coloca uma aliança, coloca uma alparca nos pés, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou, e merecemos comemorar. Quando você se humilha, quando você reconhece que você está errado, Deus ele prepara uma festa em prol de você. Deus ele está te esperando, você que está afastado, você que largou a casa do Pai. Deus ele está te esperando de braços abertos, como ele abraçou aquele filho. O Pai o abraçou. O Pai não jogou nada na cara dele, simplesmente o abraçou e o beijou.
A aliança fala de uma nova aliança, as vestes fala de uma nova veste, a veste estava suja. As alpacas fala de uma nova caminhada. Você vai caminhar de novo, você vai ter uma aliança com Deus novamente, você vai ter umas vestes brancas de novo diante de Deus. Deus vai te dar outra oportunidade. Deus dá oportunidade, Deus não quer lançar ninguém para o inferno, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo. Mas muito procura o caminho do diabo e deixa o caminho de Deus. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Talvez o caminho que se percorre parece ser um caminho bom, caminho perfeito, mas o final é caminho de morte. E esse rapaz veio, recebeu as vestes, recebeu a aliança, o abraço, beijou. E quando o irmão viu que tudo isso estava acontecendo na festa, o irmão que já estava na casa do pai, o irmão que ficou, mas primeira atitude do irmão que ficou quando ele viu aquela festa e perguntou para o criado o que estava acontecendo. E o criado falou que o pai recebeu, que o seu irmão voltou, e o seu pai recebeu com ele em festa. Matou o bezerro cevado, botou umas vestes novas, estão comemorando lá. A primeira atitude do irmão foi ficar revoltado. A primeira atitude do irmão não foi aceitar. Muitas vezes aí o pai teve que falar com ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mas seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Porque uma pessoa que está no mundo, irmão, está morto, está sem Deus, está perdido, não sabe onde está, não sabe para onde vai. E aquele outro irmão, que era para receber e ficar feliz, não, fica triste e revoltado. E fala para o pai: eu estou tanto tempo com você, eu nunca peguei a minha herança, eu não gastei a minha herança com isso, com aquilo. Agora o meu irmão que veio, gastou tudo isso, o senhor mata o bezerro cevado? Ele estava dentro da casa do pai, mas ele não sabia o que estava fazendo. Ele não aprendeu nada dentro da casa do pai. Ele não aprendeu o que é o perdão. Ele não aprendeu o que é o amor. Ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu o que é uma vida, o que é uma alma. Ele não aprendeu o sacrifício da cruz do Calvário. Ele não aprendeu que Jesus morreu por ele, deu a vida por ele. Ele não aprendeu nada, irmãos. O perigo tanto de sair da casa do Pai e de ficar na casa do Pai, o que saiu mostra que ele está desviado e precisa da misericórdia de Deus, e Deus concede a misericórdia dele na vida dele. Agora, o que ficou dentro do Pai não aprendeu, estava dentro da igreja, não aprendeu o que é amor, não aprendeu o que é perdão, não aprendeu o que é uma alma, o que é uma vida, não aprendeu nada. Não sei o que estava fazendo na casa do pai. E isso existe muitos irmãos, muitos filhos que estão dentro da casa do pai, mas está pior do que aquele que pediu a herança e foi para o mundo. Está mais desviado que aquele que foi para o mundo, porque ele está dentro da casa do pai. Está com as características do inimigo. Ele não tem os frutos do Espírito, que é o perdão, que é o amor, que é a alegria, que é o reconhecimento, que é amar as almas. Nós temos que entender, irmão, que independente do que acontecer com a vida, se ele desviou ou ficou, nós temos que entender que nós não somos juízes nem advogado. Nós estamos aqui para amar. Não amar o pecado deles, não amar o erro deles, mas é amar as almas, porque foi pago com sangue essa alma. Então aquele que estava dentro da casa do Pai não aprendeu nada.
e nunca conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus, irmão, quando vê uma alma voltando para dentro de cá com tudo que ele fez no mundo, ele chora. Ele chora de alegria, de emoção. E a primeira coisa que ele quer fazer é dar um abraço naquele filho que está voltando para a casa do Pai. E o outro que ficou não sabe disso. E tem muitos assim dentro da igreja, vivendo de juiz e advogado, vivendo julgando as pessoas. Esse pode, esse não, esse fica, esse está certo, esse está errado. Não. Nós temos que amar. Porque a palavra de Deus fala que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os demônios, contra os espíritos malignos, contra as hostes carnais. É contra os demônios. A nossa luta, irmão, não é contra o homem, nem contra a mulher, nem contra o jovem. É contra os demônios. E quando você entender, porque a Bíblia fala, irmão, quem está de pé, cuida para que não venha cair. Você está de pé, irmão? Cuida, vigia, ora, para que você não venha cair. E aqueles caiu, recebe eles. Como o pai aqui recebeu o filho, que foi lá, gastou tudo, foi na lama, cometeu pecado, adultério, pornografia, e foi lá para o mundo, se sujou. E o pai, o ensinamento é esse. O pai o abraçou e o beijou e fez uma festa. Nós também, irmãos, nós temos que amar as almas. Nós temos que abraçar e beijar. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Então, o título dessa mensagem: não deixe a casa do Pai. De forma nenhuma, não deixe a casa do Pai. Porque a casa do Pai você tem tudo. Tem amor, tem carinho, tem comida, compreensão, perdão, café, tem tudo. Abraço do Pai, conchego do Pai, proteção do Pai. Não deixa a casa do Pai. Ama o seu irmão independente do que ele é, do que ele fez. Ama, ama, porque quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Mas quem veio para dar vida e vida com abundância, João 10:10, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos amar. Não saia da casa do Pai, porque a casa do Pai é bênção. A casa do Pai é vitória. Eu agradeço sim, irmãos, tá? Que Deus possa abençoar através dessa palavra, através dessa mensagem. Aqueles que Deus trazer pela tua infinita misericórdia para este canal e ouvir essa palavra, Senhor. Que ele venha receber uma bênção tão grande e que todo o mal, Pai, venha sair da vida dele. Se ele estiver afastado, Senhor, o abraça. O abraça ele e abençoa ele, Pai. Em nome de Jesus. Irmão, se inscreva no canal, estou começando agora. Sou o pastor Nelson, é o canal da verdade. Se inscreva aí, me ajuda aí, irmão, tá? Para mim chegar nos 100 mil, né? É pela fé, né? Não sei se você gostou da mensagem, mas essa é a mensagem que Deus me deu e é da forma que Deus me usa. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fico com Deus. Inscreva no canal. Dá o like aí para nós. Tá bom, irmão? Compartilha aí. Tá bom, irmão? Em nome de Jesus Cristo. E fala aí o que você achou da mensagem. Sou o pastor Nelson e esse é o canal da verdade. Amém, irmão? Fique com Deus, em nome de Jesus.